Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre investir em inclusão e diversidade acelera a inovação. E o que eu quero destacar aqui é que em nenhum momento a gente falou se vai acelerar a inovação ou fizemos uma pergunta. Porque, de fato, isso acontece, né? Quando a gente investe em diversidade, a gente sim acelera a inovação. E a gente tem aqui alguns dados sobre isso, né? Por exemplo, a Accenture já em 2019 trouxe em uma pesquisa no Getting Equal que a diversidade de fato acelera a inovação e que também tem aqui um estudo da McKinsey que fala que empresas mais diversas possuem colaboradores 152 vezes mais propensos a propor novas ideias. Ou seja, aqui a gente tem dados concretos e fatos concretos para provar que de fato... Está funcionando? Que de fato a diversidade ela vai acelerar a inovação. Meu nome é Natália Zucca, eu sou diretora estratégica da Global Authority Unit da VTEX e também faço parte do Comitê de Diversidade da empresa. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui no palco com a Júlia da Gerando Falcões, também com a Pamela e a Ana do Magalu. Então, agora, eu queria trazer aqui um pouquinho da perspectiva do Gerando Falcões. Eu acredito que você tem um vídeo para compartilhar com a gente, não é mesmo? Sim, bom, primeiro, boa tarde. Vou passar um pouquinho aqui, então, sobre a Gerando Falcões. Um prazer estar aqui nesse painel no VTEX Day, com a Pamela, com a Ana, com todos vocês aqui. Obrigada pelo convite, Patrick, Lucas, Natália e todo o time da VTEX. Bom, antes de eu começar, me apresentando, né? Acho que aqui não está, mas eu sou a Júlia, CFO da Gerando Falcões. Estou há 3 anos na Gerando Falcões e é um super prazer estar aqui falando sobre a nossa missão, né? E antes de eu começar a falar um pouquinho da Gerando Falcões, eu queria colocar que enquanto eu estiver apresentando aqui a nossa missão, eu vou estar falando de inovação. Inovação num contexto social e de impacto. Então, é legal que a gente vai ver sempre essa correlação aqui enquanto eu estiver apresentando. Bom, a Gerando Falcões ela foi fundada em 2011 pelo Edu Lira. Assim como seu fundador, a Gerando Falcões nasceu e cresceu na favela com um propósito de levar esperança e transformar vidas. A gente sabe que na favela, a gente fala, né, favela, comunidade, né, nas periferias, né, do Brasil, existe muita potência que precisa ser revelada. Então, com isso, o Edu, lá no início, ele escreveu o livro Jovens Falcões para contar histórias inspiradoras de líderes de favelas e, com isso, levantar os primeiros recursos para colocar a ONG de pé. Nos primeiros anos da ONG, então, a gente começou a desenvolver as oficinas de cultura e esporte, os cursos de capacitação, dentro dos pilares de educação, geração de renda e cidadania. Né? Uma coisa muito importante a frisar é a base socioemocional que a gente trabalha na Gerando Falcões. Essa é a nossa essência da nossa atuação, é o que a gente entende que é a base para formar um cidadão. A partir de 2017, a gente conquista um grupo de investidores de peso na Gerando Falcões e começa, então, um período de desenvolvimento institucional, incorporando o modelo de gestão, metrificações, inspirado nos modelos da Ambev. A gente inicia o nosso processo de auditoria, que é super importante para o terceiro setor, e desde então a gente vem anualmente passando pela auditoria da KPMG. E também é quando a gente começa a falar de planejamento estratégico, a pensar no nosso modelo de expansão com o apoio da Accenture. 2020, com a pandemia, a gente coloca de pé, em tempo recorde, a campanha Corona no Paredão Fome Não, com uma ideia super inovadora da cesta básica digital. Né? Acho que foi, sem dúvida, um case super bacana, que a gente tem muito orgulho de compartilhar, que a gente conseguiu, com isso, impactar mais de 1,5 milhão de pessoas. Ainda em 2020, a gente intensificou toda a transformação digital da Gerando Falcões. E foi, inclusive, quando a gente aderiu à plataforma da VTEX, numa estratégia de reforçar a nossa captação no digital, para trabalhar na nossa doação recorrente de pessoa física. E ainda em 2020 foi quando a gente lançou o programa Favela 3D, numa atuação sistêmica, que ia além
do pilar de educação e geração de renda, mas quando a gente olha o redesenho de favela de uma forma abrangente, olhando também a parte de infraestrutura e de moradia. E, por fim, em 2021, ano passado, a gente começou a mirar a visão de longo prazo, né? Trabalhando muito na nossa sustentabilidade financeira, diversificando as nossas fontes de receita, lançando o varejo social da Gerando Falcões, trabalhando com as collabs, né, com a frente de co-branding, que também é uma receita super importante agora dentro da nossa estratégia, e toda essa parte de doação recorrente. E também quando a gente começou a mirar o plano de 10 anos, que eu vou apresentar aqui para vocês. Após esses 10 anos, então, a Gerando Falcões agora, ela se estabelece não mais como uma ONG, mas como um ecossistema de desenvolvimento social. A gente trabalha em rede para potencializar o poder de impacto de líderes empreendedores sociais. A gente entendeu que para a gente ganhar escala e capilaridade a nível Brasil, a melhor forma de fazer isso seria por meio de líderes locais que já atuam em seus territórios. Um líder no Rio Grande do Norte que já tem um projeto, já gera impacto no Rio Grande do Norte, só que ele está precisando de um empurrão de metodologia, de um apoio financeiro para ele conseguir potencializar aquele impacto que ele gera na sua região. Então, com isso, a gente gera uma diversidade de perfis geográficos, de histórias de vida, para que a gente consiga enriquecer o nosso pool de soluções sociais. Então, é super bacana frisar isso, porque em rede a gente cria e entrega soluções sociais nos pilares de educação, geração de renda, moradia e cidadania. A gente acredita também que, derrubando muros e construindo pontes, a gente vai entregar a nossa missão, que é transformar a pobreza das favelas em peça de museu. A gente faz essa brincadeira e a gente está numa corrida social. Então, a gente entende que, uma vez concluída essa corrida social, imagens como essa aqui a gente vai ver somente nos quadros. Aí, só para tangibilizar um pouquinho sobre o nosso ecossistema, quando a gente fala do ecossistema Gerando Falcões, a gente tem um time na sede de 210 pessoas, trabalhando com gestão, criando tecnologia, para trabalhar com esse ecossistema de forma transversal. As nossas unidades próprias, onde tudo começou, e hoje em dia é o nosso laboratório, é onde a gente testa as nossas metodologias pedagógicas, onde a gente testa novos projetos e replica para as nossas unidades aceleradas e fellows, que, como eu disse, é a maneira que a gente entendeu na nossa estratégia da gente replicar o nosso impacto. A Universidade Social, que é uma plataforma super potente também, é a nossa plataforma de educação, que é por onde a gente transfere conhecimento para esses líderes e para os jovens que compõem a rede Gerando Falcões. Agora a gente tem um módulo também super bacana dentro da nossa Universidade Social, que é voltado para empresas. E é, inclusive, muito do que a gente vai conversar aqui depois. E, por fim, a nossa sustentação. E quando a gente fala sustentação, não somente a sustentação financeira, mas também a sustentação quando a gente fala de extensão da nossa voz, de extensão da nossa missão para a sociedade. E aí a gente tem um grupo dos nossos investidores, dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, dos doadores recorrentes, de toda a sociedade. Então, a gente entende que esse ator de sustentação também é super importante. E o nosso ecossistema, a gente trabalha num processo contínuo de evolução, capacitando, expandindo, colaborando, gerando aprendizados, fazendo gerar um ecossistema inteligente e inovador. Como eu disse, a gente recentemente escreveu o nosso planejamento de 10 anos, e aí a nossa ambição de 10 anos, ela é representada por essa equação, alcance e profundidade. A gente entende que, para entregar a nossa missão de transformar a pobreza da favela em peça de museu, a gente precisa trabalhar com alcance, que é quando a gente fala de colaborar com o ecossistema, de fazer com que o ecossistema gire em colaboração para ganho de escala, para a gente impactar aí, então, 100% das favelas no Brasil. E quando a gente fala de profundidade, é quando a gente entra realmente na questão da qualidade, quando a gente testa e comprova modelos sistêmicos de transformação. Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar em paralelo nessas duas frentes. E aí, mirando um objetivo que está em linha com as ODS, principalmente com a primeira ODS, que é de erradicar a pobreza extrema e de reduzir pela metade o número de pessoas em condição de pobreza no Brasil até 2030.
Então, isso também é super importante frisar, a gente está super alinhado. Falando de alcance, nossos números aqui, atualmente, a gente tem mais de 700 líderes na rede Gerando Falcões. Esses líderes, eles desenvolvem os nossos programas em mais de 3.700 favelas em 25 estados do Brasil. A gente já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas, isso quando a gente fala dos nossos programas de base e também das nossas campanhas. Em 2021, a gente captou 118 milhões de reais e, atualmente, a nossa base conta com mais de 3 mil doadores recorrentes. A nossa meta para 2022 é chegar em 10 mil doadores recorrentes. Eu diria que é uma meta bastante ousada, mas factível. A gente vai chegar lá e a gente conta com o apoio de todos vocês aqui. Então, por fim, para fechar aqui, eu trago a nossa proposta de valor, resumida nesses 5 pontos aqui. E o que eu queria dizer para fechar é que quando a gente fala de ecossistema colaborativo, de colaboração, a gente, enquanto Gerando Falcões, enquanto rede, e falando de ecossistema, a gente conseguiu colocar na mesma mesa a comunidade, o terceiro setor, o setor privado e o setor público para dialogar sobre soluções reais e efetivas de combate à pobreza. A gente realmente coloca a favela liderando a transformação de dentro para fora, que a gente entende que aí sim a gente vai ter uma transformação efetiva no Brasil e no combate à pobreza. Pela NASA. Já imaginou todos os telescópios do mundo apontados para o Brasil? Toda aquela tecnologia descobrindo as nossas estrelas. Já pensou? Certamente iam encontrar vida em abundância. Algumas esperando por ajuda. Ia ser histórico ver as maiores mentes da corrida espacial fincando sua bandeira na corrida social. Não ia ter para ninguém. Ou melhor, ia ter para todo mundo. Por isso, a Gerando Falcões está lançando agora uma nova missão, a Favela X, que vai usar a ciência de foguete para mandar a pobreza para o espaço antes de Marte ser colonizado. Essa é a missão mais urgente. E você pode embarcar nessa com a gente. Doe agora e nos ajude a revelar as estrelas das favelas. Favela X, nossa missão é aqui. Bom, pessoal, obrigada. Foi um prazer. Vou deixar aqui depois eu deixo meu contato para vocês. Deixa eu ver se tá aqui. No finalzinho a gente passa todos os contatos. No finalzinho eu deixo meu contato aqui. E tamo junto, vamos que dá, como a gente costuma falar na Gerando Falcões. Júlia, muito obrigada por tudo que você compartilhou. É realmente muito importante para a gente ter essa perspectiva do lado da Gerando Falcões, que é realmente uma organização que faz tanto para a inclusão no Brasil, né? E agora eu queria convidar a Pamela e a Ana também para falar um pouco de uma perspectiva de um dos maiores varejistas. E, gente, hoje eu descobri do Magalu, não é da Magalu, viu? Descobri isso hoje. Então, a perspectiva aí do Magalu para tudo que é o trabalho com a diversidade. Boa tarde. Tá funcionando? Tá. Eu só vou pensar na posição que eu vou ficar aqui e não cometer uma gafe caindo dessa cadeira e olhando o PPT. Pessoal, boa tarde. Eu vou começar... Tá bom. Não, aqui tá beleza. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Ana, seguindo uma regra que a gente cumpre lá dentro do Magalu e cumpre para fora. Estou vendo ele ali. Vamos começar com uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, que está solto, comprido. Estou vestindo uma camiseta preta de malha com a Lu, nossa influenciadora virtual. Estou de calça jeans escura, usando tênis. E estou à frente de reputação e sustentabilidade no Magalu. Vou deixar para a Pan se apresentar também. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Pamela. Estou no Magalu há 5 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos até o ombro, também estou com uma camiseta preta com a Lu, uma calça preta. Uma alegria muito grande estar aqui, representando o Magalu, falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Eu fiz minha mudança de carreira dentro do Magalu, eu sou publicitária de formação, trabalhei 12 anos com publicidade e migrei para a área de sustentabilidade, comecei à frente de voluntariado dentro do Magalu.
E esse espaço todo se abriu, né? Agora são 3 anos trabalhando juntas nessa frente. A gente vai compartilhar um pouquinho dessa jornada com vocês. Essa foto, gente, ilustra bem a nossa história, né? As empresas têm legado, né? Elas têm herança. E, felizmente, a nossa herança é muito boa, né? Porque já tem algo no Magalu que nos torna diferentes da maioria das empresas no Brasil e da maioria das empresas no mundo. A gente foi fundado por uma mulher. E eu não sei se todos vocês sabem, mas não foi por essa mulher aqui, pela Luísa Helena Trajano, mas foi fundada pela tia dela, a tia Luísa, que ainda é viva, tem 90 e poucos anos, e a Luísa, ou seja, isso já nos torna diferente, tá? Então, quando a gente fala que o Magalu é uma empresa de alma feminina, não é um discurso vazio, né? Porque a tia Luísa fundou a companhia, depois a Luísa Helena geriu essa empresa que hoje é um monstro por décadas, né? E, finalmente, tivemos um executivo de mercado entre ela e o Fred, e aí temos o Fred, esse sim, um homem hétero, branco, mas que valoriza demais esse legado que ele recebeu dessas duas mulheres. Então, isso já dá para a gente um lastro que poucas empresas têm, né? Pode ir para o próximo, Pam? Mas o fato é assim, nós estamos lá desde 2017, né, Pam? E existia dentro do Magalu essa percepção muito forte de que o Magalu era uma empresa diversa e inclusiva. A gente escutava isso muito no escritório aqui em São Paulo. E a gente começou a se questionar se essa percepção era verdadeira mesmo, né? Você quer contar um pouco, Pam? A gente percebia que sim, éramos uma empresa diversa, éramos uma empresa inclusiva, mas a gente precisava de um subsídio muito maior para colocar as nossas ações em prática. Para isso, a gente fez uma pesquisa, não foi um censo, foi uma pesquisa que uma pesquisa não identificada, né, das pessoas, para ouvir a percepção dos nossos colaboradores. Nós rodamos essa pesquisa em 2019, de uma base de 30 mil colaboradores na época, a gente teve 13 mil respondentes, deu uma base importante, robusta, para ter as percepções que a gente teve. A gente teve uma série de informações ricas, importantes, mas do que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês foi que 90% desse público disse para a gente que considerava, sim, o Magalu uma empresa diversa. 92% também disse que considerava o Magalu uma empresa inclusiva, que são conceitos diferentes e que a gente acompanha e avalia de forma diferente também. Mas que 91%, ou seja, essa mesma proporção, diz para a gente que ainda assim dava para fazer mais. E essa informação para a gente foi muito rica, porque em aspectos sociais, todos, a nossa barra ela é sempre muito alta. E isso é muito importante para a gente mesmo, para a gente continuar fazendo, para a gente continuar entregando, para a gente pensar fora da caixa. E de todas as informações que a gente teve dessa pesquisa, que foram muito ricas, a gente começou, a partir dela, as nossas ações afirmativas mais importantes, né, e mais famosas que a gente começou a fazer a partir da pesquisa, né? Então, a primeira delas, que a gente já queria há muito tempo, foi implantar os nossos grupos de afinidade, né, Ana? Então, a gente não fomos pioneiros, né? Os grupos de afinidade, eles estão em muitas empresas, outras empresas foram visionárias e criaram isso muito antes da gente, mas a Luísa costuma dizer, né, que tudo tem a sua hora certa, e os nossos foram criados há pouco mais de um ano e estão funcionando. Não sei se todos sabem o que são os grupos, né? São grupos formados por funcionários voluntários que se reúnem em torno de um tema, né? A gente tem um grupo de gênero que discute, formado por mulheres e homens. A ideia é discutir a questão de pessoas que se identificam como mulheres dentro da companhia. Um grupo LGBTQIA+, todos têm um nome, né? Foram batizados pelos próprios grupos. A gente discute a questão de raça, que é fortíssima para a companhia também, e de pessoas com deficiência. Os grupos, gente, é a principal estratégia para fazer a coisa cascatear, né? Se você não tem os grupos, você fica discutindo diversidade e inclusão no topo da companhia, com as altas lideranças, né? O jeito de chegar na base, entender os dilemas, né? O que está na cabeça das pessoas, né? E nos diferentes lugares de fala, né? Porque, afinal, nós duas aqui somos duas mulheres brancas, né? A gente entende de alguma coisa. Eu sou mãe, né? Mas a gente não entende de tudo, né? Então, os grupos nos ajudam muito nisso. E aí tem uma série de iniciativas. Fala um pouco, Pam.
A gente tem um lastro muito forte com o combate à violência contra a mulher, né? Uma bandeira antiga do Magalu, que há 5 anos a gente tem como uma bandeira super importante. Então, a gente lançou um fundo de combate à violência contra a mulher, um fundo que a gente destinou 2,5 milhões de reais para ONGs que trabalham na linha de frente. Esse ano a gente também lançou o Me Empodera, que é um programa, a distribuição de 10 mil bolsas para mulheres que são vítimas do ciclo de violência, né? É uma forma de ajudar a tirar essas mulheres do ciclo de violência, dado que a dependência financeira é uma das causas. A gente também tem uma questão muito importante, que a Ana falou dos grupos de afinidade, né? Que os grupos nos ajudam a entender o que a gente precisa fazer no campo, né? Em prática. Então, a gente tem campanhas internas para levar a comunicação para todos os colaboradores de uma forma simples, de uma forma didática, e os grupos nos ajudam a perceber o que a gente tem que falar, como que a gente tem que falar, sobre o que a gente tem que falar. Então, esse slide aqui embaixo é uma campanha que se chama Atualiza, que é para ajudar a atualizar todos os colaboradores com conceitos de diversidade e inclusão. A gente também tem o Magalu 50+, que foram vagas afirmativas para pessoas com mais de 50 anos. E a gente tem o Luiza Code também, que é um programa mais antigo, né, famoso, que é um programa voltado para a formação de mulheres para o mundo de tecnologia, que a gente sabe que é um universo majoritariamente masculino e branco. Somos uma empresa de tecnologia, então a gente tem a responsabilidade, sim, de formar mais mulheres e também mulheres negras. Então, a gente trouxe um resumão aqui, né, de uma série de ações de diversidade que a gente faz, ações que foram endossadas pela pesquisa que a gente fez em 2019, que nos deu força, que nos deu fôlego para fazer e para colocar em campo para os nossos colaboradores, né? E aí, a ideia de mostrar para vocês é porque a gente ficou muito famoso e ficou na Berlinda pelo programa de trainee exclusivo para negros em 2020. Né? Imagino que todos vocês aqui, de alguma maneira, foram impactados por essa iniciativa. Mas a ideia era mostrar que o programa de trainee foi, sim, a coisa mais badalada, mas a gente tem uma série de outras iniciativas. E o programa de trainee, como vocês sabem, ele surgiu também dessa pesquisa. Por quê? Naquele momento, a gente, como a Pamela disse muito bem, a gente ainda não tinha feito um censo, a gente fez uma pesquisa, mas que permitiu que a gente fizesse algumas estimativas. E, naquele momento, a gente confirmou o que o nosso censo de pescoço já dizia. O Magalu é uma empresa majoritariamente negra, né? Agora, essa é a boa notícia, né? Vocês vão ver com dados lá na frente de um censo que, sim, a gente realizou ano passado. O Magalu é um espelho da demografia brasileira, isso é muito legal. Mas, para algumas coisas, a gente tem que evoluir, e muito. O que essa pesquisa mostrou também? Embora os profissionais negros representassem 53% do quadro, apenas 16% estavam em postos de liderança. E isso incomodou muito. Já incomodava a Luiza, né? A gente já vinha tentando botar mais profissionais negros para dentro, mas incomodou muito o Fred. E nasceu dali a ação afirmativa do programa de trainee. Naquele momento, juro para vocês, pela saúde das minhas filhas, a gente não queria desencadear um debate nacional sobre racismo estrutural, não queríamos servir de exemplo para outras empresas, a gente era muito pragmático e queria resolver um problema nosso, uma distorção interna nossa. Hoje a gente olha para trás e que bom, né? Desencadeamos um debate, encorajamos outras empresas a fazer programas parecidos, mas não era a nossa intenção naquele momento. E aí, usamos, né, foi um programa meticulosamente desenhado, pensado, uma costura institucional fortíssima com entidades, ONGs, parceiros, né? Tinha um parceiro nosso aqui que não está prestando atenção na apresentação, mas ele está ali. E usamos muito o capital social interno que a gente tinha, né? É fato que a gente quer aumentar o número de lideranças negras dentro do Magalu, mas a gente já tem muitas lideranças negras. Tínhamos ex-trainees, ex-gerentes, e essa galera ajudou a gente a desenhar no detalhe o programa. Eles foram garotos e garotas propaganda, né, da campanha. E vou passar um teaser aqui. É um teaser para vocês assistirem. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. O Magalu
Magalu ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. A gente não está aqui porque a gente é preto, a gente está aqui porque a gente é competente. Eu convido vocês a assistir. Esse é um teaser de um doc de 20 minutos que a gente fez com os bastidores do programa. É um filme chapa branca, institucional do Magalu, mas é um chapa branca muito bem feito. Então, vale a pena assistir. E aí, esse é o censo. Falei para vocês da pesquisa de 2019. Ano passado, a gente já se sentiu preparado, de fato, para fazer um censo. E aí, vocês podem ver, os nossos números não são ruins. Somos uma empresa, né, metade homem e mulher. Temos uma representatividade absurda de profissionais negros. No geral, a nossa liderança de negros e mulheres é boa também, mas se a gente bota lupa em algumas áreas, isso pode melhorar e muito. O percentual nos escritórios, por exemplo, de profissionais negros, está muito abaixo desse percentual que vocês estão vendo aí. Então, isso motivou a companhia, inclusive, a fazer uma segunda edição do programa ano passado. Então, assim, tem muito para melhorar. E aí, dito tudo isso, né, assim, o que a gente enxerga, o que não pode faltar nesse processo todo, né, o que a gente aprende no dia a dia? Primeiro são os aliados. Então, a gente busca fomentar essa nossa corrente de aliados, né, trazer mais gente para os grupos de afinidade, ter gente de toda a companhia, de todas as unidades de negócio, do Brasil todo, gente que nos ajude a fazer com que o tema espalhe na companhia. Não é um tema só nosso, só da nossa área, ou de gestão de pessoas, é um tema de todos. Assim, a gente precisa da força dos aliados. A gente procura sensibilizar, capacitar, letrar os colaboradores, criar uma ambiência favorável, as pessoas precisam entender, é um tema novo, a gente está aprendendo o tempo inteiro, não existem regras. Se alguém fala que tem regra, é mentira, porque tudo muda o tempo todo e a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né? Então, a gente aprende todo dia alguma coisa nova. Quando a gente acha que a gente já está sabendo tudo, chega alguma coisa nova que muda tudo de novo, né? E ainda assim, o que a gente... uma coisa muito importante também, que a gente tenta não ser irredutível, né? Com as questões que aparecem para a gente. Mas ainda assim, com tudo isso, a gente não criar uma ambiência, somos uma empresa que tem regras claras, com consequências concretas. E a discriminação é um inegociável da companhia, a gente deixa isso muito claro. Então, a gente faz de tudo, né, para deixar todos os colaboradores cientes de toda essa nossa política, né, de todo o nosso esforço. E a regra também ela é muito clara e isso é muito importante para a gente ficar seguro, né, de todas as ações que a gente faz. E para fechar essa nossa conversa, a gente trouxe uma frase, né, que veio dessa pesquisa que a gente soltou de 2019. Essa frase nos clareou muito sobre o nosso papel. E essa frase, ela fala o quanto a gente está na vida das pessoas, né? Na vida do nosso cliente, na vida também do colaborador, já que, como a Ana falou, a gente é um microcosmo do Brasil. Então, a responsabilidade que a gente tem de levar sobre questões de diversidade e inclusão é uma forma de mudar o Brasil também. Então, isso é muito da responsabilidade do Magalu, isso é o que a gente carrega, isso faz parte também do nosso esforço e é um pouquinho do que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana e Pam. E aí eu queria entender um pouco com vocês, assim, como que, de fato, a diversidade ela está acelerando a inovação no Magalu. Acho que isso dá pano para manga, né? Mas eu queria que vocês complementassem também um pouquinho, falando como que vocês conseguem, se vocês conseguem, né, escalar os programas de diversidade, quais são os desafios que vocês encontram aí. Porque aí posso até dar um exemplo da própria Vetex. A gente tem um programa que chama Digital, que é para formar pessoas daqueles mesmos 4 grupos de diversidade que vocês trabalham, a gente também trabalha. Então, a gente forma em diversas áreas, mas o que a gente encontra a gente sempre faz turmas de até 40 pessoas, porque a gente identificou que ter essa proximidade era algo muito importante. Eu não sei se foi algo similar com vocês ou se vocês conseguiram encontrar um formato de escalar mais esses programas quando a gente está falando de diversidade. Eu acho que a escala ela é difícil por si só, né? Nós somos em 40 mil colaboradores, 40 né? mil, mais ou menos. No Brasil todo. Gente de todas as unidades de negócio, do norte, do sul. Então, a escala ela é muito difícil. Eu acho que o grupo de afinidade é a melhor forma de escalar. Então, a gente tenta trazer gente de todo o Brasil para o grupo de afinidade, para a gente ter essa corrente de aliados.
A gente tenta treinar os colaboradores, o que é muito difícil, né? Essa semana mesmo a gente teve um treinamento em Santarém, né? Ontem, né? Nós estamos falando de 40 mil colaboradores, 1.400 lojas espalhadas pelo Brasil, né? O varejo tem uma rotatividade, então não é trivial, mas a gente está tentando. A escala por si só é difícil, mas eu acho que a melhor mecânica é o grupo de afinidade. É uma ferramenta assim muito importante, que você tem todo mundo trazendo para a mesa para conversar, para discutir qual que é a melhor forma de chegar, da gente ter uma conversa mais fácil, sabe? Né? E tem um pouco da estrutura nossa de comunicação também, né? O Magalu tem coisas que outras empresas não têm. Por exemplo, a gente tem estúdio de TV, tem ilha de edição, então a gente tem um programa transmitido ao vivo, toda quinta-feira, via satélite, para todas essas 1.500 lojas, todos os 30 centros de distribuição. Obviamente, esse programa tem um viés de venda, de comercial, lógico que tem, mas ele é um canal super poderoso para a gente disseminar conteúdo. Então, esses vídeos que a Pamela comentou, que a gente faz sobre temas, né, as temáticas mais diversas, a gente passa para esse universo todo. Então, é catequese mesmo, é ficar lavagem cerebral mesmo do bem nesses 40 mil colaboradores o tempo inteiro. Na parte de inovação que você falou, eu acho, assim, como eu mostrei para vocês, o Magalu já é um espelho da diversidade brasileira, né? Da nossa demografia. Tem muita empresa que tem que botar profissional negro para dentro, tem que botar mulher. A gente não precisa. Temos que fazer com que esses profissionais galguem degraus dentro da companhia. Mas eu acho que isso já fez com que a gente fosse uma empresa inovadora, né? O Magalu é tido como uma empresa tradicional, varejo, que se digitalizou. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso por ter essa diversidade dentro da companhia. E isso só vai trazer mais resultados, né? Como que a gente atende esse Brasil maluco, diverso, se a gente não tiver um espelho dessa diversidade dentro da companhia? É isso que a gente está tentando fazer. E aí, Júlia, e como que é do lado de vocês, na Gerando Falcões, assim, como que realmente a diversidade vai acelerar a inovação? Você tinha comentado que não é só Gerando Falcões, é todo um ecossistema, talvez entre um pouco dentro desse âmbito também. Sim, eu acho que eu estava reparando na apresentação das meninas e o que eu falaria está muito em linha com o que vocês já fazem lá, né? Eu acho que tem que ter um trabalho quando a gente fala de contratação e retenção desse público, né? Quando a gente fala de levar a diversidade e a inclusão para as empresas. Porque não é simplesmente você olhar um requisito técnico e um currículo, né, e você gerar a oportunidade. A gente tem que realmente trabalhar na efetividade, né, daquele jovem ou daquele público que foi contratado por meio de um programa de diversidade e de inclusão, né? Então, assim, revisitar as políticas afirmativas, né, da empresa, trabalhar e readequar as expectativas quando a gente fala de pré-requisitos de contratação. Muitas vezes a gente trabalha com pré-requisitos muito tradicionais e automáticos, né, de olhar a universidade, a formação, o inglês fluente, os anos de experiência. E aí chega uma empresa lá pra gente, eu quero empregar 10 jovens com esse pré-requisito, né? Só que ele às vezes não teve essa oportunidade ainda de ter 2 anos de experiência, né? Ele precisa dessa primeira oportunidade e uma vez ele entrando na empresa, a empresa complementar um inglês para ser de um inglês básico para virar um inglês avançado e depois um inglês fluente. Né? Lógico que tomadas as devidas, né, realidades de cada área. Às vezes é uma área que vai precisar lidar com inglês todo dia, né? Mas se não é, eu acho que a gente poderia ser, realmente a gente leva muito isso para as empresas, de readequar essas expectativas quando a gente fala de pré-requisito. Uma vez entrando, quando a gente fala de retenção, a empresa tem que tomar muito cuidado com o viés emocional. O gestor tem que estar pronto para receber aquele candidato, aquele jovem, aquela pessoa que foi contratada por meio de um programa de inclusão, né? O gestor tem que estar aberto, o entorno tem que estar aberto. Então, isso que eu identifiquei muito nos programas de vocês, né? Disciplinar a organização para receber essas pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E se eu puder complementar também, falar um pouquinho sobre diversidade e inovação, na Gerando Falcões, 67% dos nossos colaboradores são mulheres, 57% são negros. Realmente, a gente tem uma realidade também de quando a gente vai subindo para cargos de liderança, essa proporção baixa. Então, é um desafio, inclusive, para a gente.
A gente tem um time muito diverso em termos de background, né, de pessoas que vieram da favela, de um programa nosso, que entrou num plano de carreira da Gerando Falcões e hoje em dia assume, inclusive, posições de liderança na Gerando Falcões. Temos pessoas que vieram de mercado. Isso faz com que a gente tenha um ambiente muito rico para inovação. Eu estava computando com o meu time, a gente tem 84 ideias de inovação no backlog. Lógico que a gente vai priorizando conforme a nossa estratégia, mas isso é muito bacana de compartilhar. Quando o time veio com 84 ideias de inovação, eu falei, caramba, está funcionando muito bem a questão da diversidade, né? E um case de sucesso que para compartilhar é a nossa frente de collabs, né? De co-brandings com as empresas. Vide Havaianas aqui, o time está ali mostrando. O processo criativo entre Havaianas e Gerando Falcões, ele unificou realmente um time muito diverso. Um time multidisciplinar da Havaianas. A gente tinha pessoas do marketing, do financeiro, da diretoria, da vice-presidência, analista, estagiário, da Gerando Falcões o mesmo. E a gente fez uma coroaria de artistas de favelas para participarem de todo o processo criativo de concepção desse produto, seja no desenho da estampa e seja na concepção da campanha de marketing. E o resultado, eu acho que é um produto social muito rico, que é um sucesso, case de vendas, e a gente quer muito levar isso para outras empresas. Quando a gente fala do ESG, do social das empresas, o S principalmente do ESG, vai mais do que a doação, vai além do que a doação. Vai de pensar como que se isso fosse realmente alavancar a estratégia da empresa. Os resultados da empresa, ela trabalhar com políticas de social, com investimento, não só naquela linha do orçamento de doação ou do social, mas a linha de marketing, a linha realmente que vai gerar resultados para o negócio. Trabalhar com parcerias com ONGs ou com qualquer organização que esteja também trabalhando com um propósito. Então, depois, pessoal, quem não teve oportunidade também, passa no nosso stand, apoia a gente, confere o case aí de diversidade e inovação na prática. Muito obrigada. E agora eu queria trazer um ponto que vocês três trouxeram, levantaram, que é a parte da diversidade, né? Que a gente vê isso, é muito comum nas empresas. A gente tem os programas para trazer uma comunidade muito mais diversa para o mercado corporativo, mas sempre são programas de cargos de entrada, a gente vai subindo na hierarquia da empresa, a gente vai subindo ali na senioridade, né? E sempre, cada vez mais, vai ficando um grupo que é aquele homem branco, heterossexual, assim. O que vocês, como Magalu, estão fazendo para mudar isso, além do trainee, que a gente já viu? Se tem alguma outra coisa? E o que vocês acham, assim, que de uma forma geral, aí a pergunta para as três, né? A gente pode fazer para mudar essa realidade? Além do programa de trainee, né, que foi um case que ensinou um monte pra gente, a gente também tem meta de promoção e de contratação de mulheres e negros na liderança. Então, acho que foi um aprendizado bom, né, que a gente teve e tem. E a gente estava até comentando sobre o nosso conselho de administração, né? A gente tem um conselho bem dividido, né? São 8 membros, 3 são mulheres, uma delas é a Luísa, né? Então já é um bom começo. Temos um número ok na diretoria, que pode melhorar muito, mas o programa de trainee teve justamente esse propósito, né? De mexer na liderança. Inclusive, eu lembro um dos comentários na época da polêmica, né, do lançamento, foi justamente esse. Você tinha programas anteriores, né? Por exemplo, de estágio, de jovem aprendiz. E eu lembro muito uma coisa que apareceu nas redes, é assim, que a parte da treta foi porque era um programa de trainee. Né? A gente sabe que o trainee é uma janela privilegiada nas companhias, ele tem um status diferente. Né? Se a gente tivesse feito mais um programa de trainee exclusivo para estagiários negros, não teríamos feito tanto barulho, né? É porque ele é diferente. Né? Então, ele tem essa ideia de galgar, fazer com que esse cara galgue degraus importantes na companhia, né? Vire líder logo, né? E eu acho que o fato de ter meta mexe muito com a companhia, assim, né? Acho que é importante mesmo se colocar em meta, ter essa linha de chegada, sabe? Esse desafio para a companhia toda. Acho que é isso que faz mudar mesmo o cenário. É muito importante mesmo. Bom, eu acho que a gente também, acho que é muito bacana vocês falarem a questão de meta. Eu acho que, inclusive, a gente trabalha muito nisso.
E quando a gente fala também de cargos de liderança, que a gente estava até conversando, é muito comum nos cargos de entrada. E aí vem um programa de trainee trabalhando com a questão da inclusão, né? A gente até tem um case para compartilhar, que é o case da Starbucks. Ela empregou 10 jovens da Gerando Falcões por meio do programa de trainee deles. E aí eles têm acesso a uma mentoria personalizada com executivos de alto nível da Starbucks. E o objetivo deles é ter o primeiro CEO de favela na Starbucks, né? Então, assim, eles já miraram também esse objetivo dentro do programa. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que para a gente pensar um pouco em falar de diversidade em cargos de liderança, complementando a minha resposta anterior, eu acho que a gente tem que realmente trabalhar no entorno e pensar em plano de carreira personalizado, com mentorias, pensando também em quais são os gatilhos de desenvolvimento para esse público, né? Como que a gente pode trabalhar além do técnico, mas também o técnico é bacana também, porque também quando a gente fala de cargos de média liderança, para não falar só de entrar como um jovem aprendiz, entrar como um estagiário, entrar como um gerente, muitas vezes, de novo, precisa de um pré-requisito de um inglês fluente. A gente tem 1% da população no Brasil que assume ser fluente em inglês. Então, muitas vezes, não é um pré-requisito que vai ser obrigatório na rotina do dia a dia daquele gerente. Então, às vezes, ele pode nem ter um inglês ou ter um inglês básico. Então, aqui, de novo, eu não estou nem sugerindo aqui a questão de baixar uma régua, rever os pré-requisitos. Mas, realmente, readequar de acordo com o mundo atual, de acordo com a realidade. É, de fato, necessário esse pré-requisito? E, com isso, a gente consegue aumentar muito o leque, né, para essas contratações de pessoas, né, de outros grupos que são subrepresentados nas empresas. Muito, muito obrigada, gente. Adoraria ficar horas e horas falando sobre esse tema. É um tema que eu acho que há muita gente interessada, mas agora vai entrar a nossa próxima palestra. Muito obrigada. Nada a você. Obrigada. Obrigada.